Olá, você está no Valor Máximo, o seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre pontos de máximo e pontos de mínimo. Já tem um vídeo aqui no canal abordando a teoria por trás desse assunto, mas hoje a gente vai fazer alguns exercícios e aplicar o que a gente já abordou lá no vídeo de teoria. Bom, como a gente explica bastante lá no vídeo de teoria, essa parte específica do cálculo é muito importante para a gente ter noção do quanto o cálculo pode ser aplicado. Porque a gente percebe que diversas faculdades, diversos cursos possuem cálculo lá no começo na sua grade, no seu currículo, logo no ciclo básico das disciplinas possui cálculo. Isso por quê? Porque cálculo, ele dá ferramentas para a gente trabalhar em diversas áreas do conhecimento. Nessa parte da disciplina em específico, a gente tem uma ideia disso. E hoje a gente vai ver alguma dessas partes em que pode ser aplicado. Então, bom, bora lá. Só revisando um pouco da teoria por trás disso, o que é um ponto de máximo? Bom, um ponto de máximo, ele é um ponto mais alto dado um intervalo. O que eu quero dizer com ponto mais alto? Bom, já que a gente falou de ponto, a gente precisa lembrar do gráfico de uma função. O gráfico de uma função, então, tem aqui o eixo y e o eixo x. Temos aqui dois pontos. Esse ponto aqui, ele está mais alto do que esse, certo? Ele está mais para cima. O que significa estar mais alto? Bom, estar mais alto significa que esse ponto aqui, ele tem esse YA. Já esse ponto, ele possui B na sua coordenada Y. O A, ele está acima do B, certo? E a reta Y, ela é crescente para cima. Isso significa que quanto mais alto você está nela, maior é o seu valor. Nesse caso, então, o A, ele é maior que o B. O y, ele é a imagem do nosso gráfico, então ele é o valor que a função vai retornar. Aqui, então, nesse ponto em específico, que tem o ya, a minha função ela vai ter um maior valor. E saber onde a função tem o maior valor é muito importante para a gente, certo? Então, quando eu digo um ponto mais alto, eu estou querendo dizer que o y desse ponto ele é maior do que todo mundo que está perto dele. Muito bem. E por consequência, o valor da função ele é maior do que todo o outro intervalo ali perto. Bom, o ponto de máximo ele também traz uma definição importante que é máximo global. Porque perceba, aqui na definição de máximo a gente tem que ele é o ponto mais alto em um intervalo, certo? Então a gente delimita um lugar onde ele é o máximo. Ele pode não ser o máximo a partir dali, pode ter alguém aqui, ó, por exemplo, aqui se a gente continuasse desenhando o gráfico, pode ser que exista algum ponto maior do que esse cara, e ele já não vai ser o ponto máximo. Porém, o ponto de máximo global, independente do intervalo que a gente considera, ele é o ponto mais alto. É o maior valor para o qual a minha função pode assumir, certo? Já o conceito de mínimo é o oposto do máximo, certo? Então, o ponto de mínimo é o ponto mais baixo em um intervalo, então, da mesma maneira, se a gente considerar esse intervalo aqui, a gente tem que esse ponto aqui, ele de vermelho, esse ponto aqui, ele está mais abaixo de todos os outros, certo? Então, se a gente imaginar que o nosso gráfico aqui, ele sobe, ele está a mais abaixo do que todos os outros nesse intervalo que a gente está observando. Significa que o y dele é menor que o dos outros e, portanto, a função tem o menor valor nesse ponto. O mínimo global, assim como o máximo global, ele é o ponto mais baixo independente do intervalo que a gente considera. Ele é o menor valor para o qual a minha função pode assumir. Certo? Com isso em mente, a gente precisa das ferramentas para analisar esses pontos. E quais são as ferramentas? Bom, aqui a gente só vai revisar. Se você tem alguma dúvida desse ponto, eu recomendo que você assista o vídeo de teoria sobre isso. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é que f' de x seja igual a zero naquele ponto. Certo? Então, f' de x, nesse momento você já está familiarizado com essa nomenclatura, f' de x é a primeira derivada da minha função. Então, eu estou dizendo que a primeira derivada da minha função precisa ser igual a zero naquele ponto que a gente está analisando. Se eu tiver isso, eu tenho um possível ponto de mínimo ou ponto de máximo. E por que eu digo possível? Porque não basta apenas isso, basta também
segundo. Então, a função precisa mudar de crescente para decrescente, ou vice-versa. Certo? Então, se a primeira derivada dá zero naquele ponto, e a minha função, a partir daquele ponto, bom, a função estava crescendo até chegar naquele ponto. A partir daquele ponto começou a decrescer, significa que eu tenho um ponto de máximo. Agora, se acontece o inverso, se a minha função está decrescendo e a partir daquele ponto, onde a derivada dá zero, ela começa a subir, eu tenho um ponto de mínimo. Isso é muito importante, porque a partir daqui a gente define um ponto de máximo e de mínimo. Então, sempre quando a gente se deparar com um exercício que vai trabalhar mínimo e máximo de alguma coisa, qualquer coisa que seja, e nos exercícios a gente vai ver que pode ser de qualquer coisa mesmo, a partir do momento que a gente entende o exercício, nós vamos buscar a primeira derivada, certo? E depois verificar em que ponto essa primeira derivada dá zero, e depois se a nossa função muda o caráter naquele ponto. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Esse aqui é um exercício muito clássico, certo? Então é o exercício mais básico, mais direto que você vai ter na sua lista, no seu trabalho ou até na sua prova de cálculo. É muito importante que você esteja familiarizado com ele e saiba o que fazer quando se deparar com ele, porque ele não só é o exercício mais básico que o professor pode utilizar nessa parte, como ele é o exercício mais comum de se encontrar em listas nessa parte também. O que a gente tem aqui é ele nos deu uma função, certo? Então, x elevado a 4 menos 4x elevado a 3 mais 4x elevado a 2 mais 2. E ele quer que a gente determine quais são os pontos de máximo e os pontos de mínimos dessa função. Muito bem, então, o que nós precisamos fazer nesse caso é seguir aquele roteirozinho, micro-roteiro que a gente preparou. Então, o primeiro passo, acha a derivada dessa função, porque sem a derivada a gente não vai para lugar nenhum. Depois de achar a derivada, me diz aonde essa derivada dá zero e, em um segundo passo, analisa se a função troca de crescente para decrescente naqueles pontos. Então vamos lá. Primeiro passo, então, a gente vai achar a derivada. Então, f' de x é igual. Vamos notar que aqui a gente tem um polinômio, certo? Então, se tem um polinômio, a única regrinha de derivada que a gente vai usar é a regra do tombo, em cada membro que aqui se encontra. Então vamos lá. Aqui tombando o expoente 4, que vai multiplicar esse x, a gente tem 4 que multiplica x elevado a 3, certo? Então, a regra do tombo sempre deixa um expoente menor, certo? Uma unidade menor do que o expoente que tinha anteriormente, menos 4 a gente copia, que está multiplicando. Aqui vai tombar o 3 para multiplicar o x e o 4. Então, uma unidade menor do que 3 é 2, mais copio 4 que multiplica, aqui caiu o expoente 2, certo? Que multiplica x, 2 menos 1 é 1, mais o 2 é uma constante, não tem nenhum x com ele, a derivada dele é zero. As multiplicações que a gente deixou ali escrito. Muito bem, então a gente achou a primeira derivada, então o primeiro passo do nosso roteiro está completo. O segundo passo, então, é igualar isso aqui com zero e descobrir quais são os x que vão retornar valor zero na minha função. Então, o que a gente quer agora é 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 8x seja igual a zero. Certo? Então, vamos perceber que cada membro dessa minha equação, porque agora é uma equação, né? A gente igualou a zero, possui um x. Então, a gente vai deixar o x em evidência. Dividindo x em cada membro, a gente tem 4x ao quadrado menos 12x mais 8. Isso aqui é igual a zero. Se a gente fazer a distributiva desse x aqui, a gente volta para o que a gente tinha no começo. Muito bem. O que essa equação está me dizendo é que eu tenho duas coisas multiplicando e no final isso dá zero. Quando que isso acontece? Quando uma dessas coisas, ou as duas, são zero, certo? Então, quando eu multiplico zero por alguma coisa, dá zero. Quando eu multiplico alguma coisa por zero, também dá zero. Se eu multiplico zero por zero, me dá zero.
Então, a primeira hipótese aqui, o primeiro x que pode fazer isso aqui zerar é se esse cara aqui for igual a zero. Esse cara é justamente o x que a gente está precisando. Então, daqui a gente tira que o primeiro é x igual a zero. Certo? Mas, se x não for igual a zero, esse membro aqui precisa ser igual a zero. Então, no caso desse membro ser igual a zero, 4x² menos 12x mais 8 ser igual a zero, quais que são os x que fazem isso aqui virar zero? Então, vamos lá, é uma equação quadrática, a gente pode usar nosso querido Bhaskara, ou equação quadrática, se você preferir. Aqui o nosso delta, ele vai ser b ao quadrado, então 144, menos 4 vezes 4, que é o a, vezes o c, que é 8. Então, delta é igual a 144 menos 4 vezes 8, isso aqui dá 32. 4 vezes 32 é a mesma coisa que 2 vezes 64, então a gente tem 128. Portanto, o meu delta ele é igual a 16, certo? Bom, se o meu delta é igual a 16, o que a gente tem aqui, x é igual a menos b, menos 12 dá 12, mais ou menos a raiz quadrada do delta, isso aqui é raiz quadrada de 16, é 4, dividido por 2 vezes o a é 4, 2 vezes 4, a gente tem 8. Daqui aqui a gente vai tirar um x, o primeiro x, que é o x do sinal positivo, 12 mais 4, a gente tem 16, 16 dividido por 8 dá 2. O segundo x que a gente tira daqui é o x no negativo, 12 menos 4 dá 8, 8 dividido por 8, que é 1, né? 8 dividido por 8. Bom, se eu tenho dois x diferentes, significa que a minha parábola ela vai encostar aqui, ó, esse aqui é o eixo x, certo? Ela vai encostar o eixo x em dois pontos. O primeiro ponto é o menor, então é 1, o segundo ponto é 2. E o que acontece? Na minha parábola, bom, se aqui é o eixo x, a gente sabe que para cima de x o y é positivo, para baixo de x a gente tem o y negativo. Então, o que está acontecendo aqui nessa minha função é que aqui vem mais, aqui vem menos, e aqui volta a ser mais. Bom, então a gente tem 3 pontos para analisar. Vamos colocar aqui nosso segundo ponto, x igual a 1. Nosso terceiro ponto é x igual a 2. Muito bem, então a gente tem 3 pontos que são candidatos a ponto de máximo ou ponto de mínimo. Eu ainda não sei. Qual é a próxima parte do nosso roteiro? Bom, a gente já derivou, já achou quem que torna essa derivada zero, que é 0, 1 ou 2, e agora a gente precisa saber como que a função se comporta antes e depois desses caras. Se não mudar nada, não é ponto de mínimo nem ponto de máximo. Nesse caso aqui que já está mais claro para a gente em relação à raiz 1 e a raiz 2, certo? Aqui na raiz 1 e na raiz 2, o que a gente tem é que antes do 1 está positivo, certo? Então, o que é uma derivada positiva? Uma derivada positiva é uma derivada que aponta para cima, ou seja, a função está crescendo. Muito bem. Depois do 1, a derivada começa a ser negativa. O que é uma derivada negativa? É uma derivada que aponta para baixo, certo? Ou seja, a função começa a decrescer. Então, no caso do 1, se eu estou passando de crescendo para decrescendo, eu tenho um ponto de máximo. Então, aqui no 1, a gente já vai deixar. Já no ponto 2, o que acontece é também há uma mudança de comportamento. Então, aqui tem menos, aqui tem mais. Então, significa que aqui eu estava com a derivada negativa, depois a derivada passou a ser positiva. Ou seja, o que acontece no 2 é que a minha função está descendo, descendo, descendo e começa a subir. Então, o 2 está aqui embaixo. O 2, portanto, é um ponto de mínimo. E o 0? O 0 é ponto de máximo, de mínimo. Bom, basta que a gente olhe aqui, certo? Então, se eu aplicar o menos 1 aqui, se eu uso x igual a menos 1, o que eu vou ter é 4 que multiplica menos 1, porque o expoente é ímpar, certo? Então, aqui eu tenho menos 4. Aqui, o menos 1 vai virar 1, menos 12, então. Menos 12 vezes 1 dá menos 12. Menos 8, né? Porque é 8 que multiplica menos 1. Os 3 são negativos, eu não preciso nem fazer a conta para descobrir que isso aqui vai dar algo negativo. Bom, então antes
do meu zero, eu tenho que a minha derivada é negativa. Depois do meu zero e antes do 1, aqui a gente já sabe, né? Até chegar no 1, a minha derivada é positiva. Então, antes do zero eu tenho negativo, e depois do zero eu tenho que a minha derivada é positiva. Então, o x também é um ponto de mínimo. Certo? Muito bem. Então, ele não queria que a gente tratasse sobre máximo absoluto, nem mínimo absoluto, mas a gente pode dar essa resposta também. Por quê? Eu tenho aqui 3 pontos. 2 pontos de mínimo, certo? 2 pontos de mínimo e 1 ponto de máximo. Como a gente sabe, dado um determinado intervalo, eles são ponto de mínimo e ponto de máximo. Mas, bom, ponto de máximo da minha função, pelo visto, eu não tenho, porque aqui vai continuar crescendo para o resto da eternidade. Como é um polinômio, certo? Ele continua crescendo. Para baixo, a gente também tem que ele vai continuar diminuindo. Então, a gente não tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo absoluto. Por quê? O meu ponto de máximo é quando x é igual a 1. Então, se eu fazer aqui o resultado, a gente sabe que isso aqui, se eu aplicar o 1, como a gente sabe que isso aqui dá 0. Se eu aplicar o 1 aqui em cima, na própria equação, o que a gente vai ter é 1 menos 4 mais 4 mais 2. E o valor disso aqui vai dar 3. Eu ainda consigo achar um x para o qual isso aqui dá um valor ainda maior, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, um valor muito longe, então, se eu pegar 100 e aplicar aqui, o valor que eu vou ter na minha f de x, ele é maior que 3, porque isso aqui é uma função polinomial, cujo maior x aqui, o x com maior expoente, ele tem um sinal positivo. Então, ele tende a crescer conforme o x aumenta, certo? Então, eu não tenho ponto de máximo global, nem ponto de mínimo global também, porque é uma função contínua que vem lá de baixo e vai lá para cima. Próximo exercício. A gente já não tem um trabalho aqui de função, a gente quer determinar as dimensões desse retângulo de área máxima e cujo perímetro 2π é dado. Bom, a gente sabe que a base do estudo do cálculo são funções. Aqui a gente não vê função nenhuma, aqui a gente vê uma situação. Eu quero construir um retângulo e o material que eu tenho para construir são 2π, ou seja, vamos imaginar aqui, eu tenho uma corda, essa corda ela tem tamanho 2π, e eu quero construir um retângulo, esse retângulo, de forma que a área dentro desse retângulo seja a maior que eu possa cobrir, certo? Então, o que eu quero trabalhar aqui, qual é a dimensão de cada lado do meu retângulo para que a área seja a maior que eu consiga com apenas uma corda de 2π. Isso é muito interessante porque pode ser muito aplicado. Vamos lá então resolver isso. Bom, a gente sabe que o retângulo, certo? Ele é uma figura assim. E a definição do retângulo são dois lados paralelos e congruentes e dois lados paralelos e congruentes. Então, é 2 par de dois lados paralelos e congruentes. Se aqui for a medida x, aqui também vai ser a medida x. Se aqui for a medida y, aqui também vai ser a medida y. A gente sabe que o perímetro de um retângulo é a soma de todos esses caras. Então, é 2x mais 2y. E a gente sabe quanto isso tem que dar. Porque aqui, ó, as dimensões do retângulo, cujo perímetro é 2π. Então, o perímetro, que é a soma de todos os lados, tem que dar 2π. Isso aqui implica, se a gente dividir os dois lados da nossa igualdade por 2, que x mais y é igual a p. Bom, a gente guarda essa informação. A segunda parte do nosso problema é que ele pede área de um retângulo. Então, para ajudar a nos localizar aqui no exercício, o que é a área de um retângulo? Bom, é base vezes altura. Aqui no caso, então, é x que multiplica y, certo? Mas o que a gente tem é uma outra igualdade aqui que pode ajudar a gente. Qual é essa igualdade? Bom, isso aqui é a área, né? A área que a gente quer. A outra igualdade nos diz que x mais y é igual a p. P é um número qualquer, P não é uma variável, P não muda, certo? X e Y muda. Então, o que a gente vai fazer é deixar o x sozinho. Então, x é igual a P menos Y. Aí a gente pode trocar o x aqui nessa nossa equação e ficar com apenas um número que muda.
x então é igual a p menos y, que multiplica y igual a A. A, por sua vez, se a gente fazer aquela distributiva, vai ser menos y ao quadrado mais py. Certo? O que a gente quer, então, perceba que a gente tem aqui uma função. A área ela vai mudar dependendo de como o meu y muda. Se eu aumentar o meu y, a minha área vai se comportar de uma maneira. Se eu diminuir o meu y, a minha área vai se comportar de outra maneira. Então, se a gente tem uma função e a gente quer saber qual é o valor máximo que essa função atinge, porque o que ele quer? Ele quer que a área seja máxima. Então, se a gente quer que esse A seja máximo, a gente quer, então, achar um ponto de máximo dessa função. E essa função só tem y, certo? Primeiro passo, sempre quando a gente trata sobre máximo e mínimo, é achar a derivada. Aqui, então, é uma função polinomial, certo? Então, aqui o que a gente vai ter é, fazendo o tombo, então a linha é igual, regra do tombo, menos 2y, mais, aqui o expoente é 1, então esse y vai desaparecer, mais p. Ok, então a gente só tem aqui o y, uma variável, com expoente 1, a gente tem uma função linear, o que é ótimo para a gente, certo? Então, o segundo passo que a gente precisa agora é igualar isso a zero e achar em qual momento esse y ele vai tornar essa equação igual a zero. Menos 2y mais p, que é a primeira derivada, precisa ser igual a zero. Nesse caso, só a gente isolar o y, certo? Então, menos 2y é igual a menos p. Se eu tenho menos dos dois lados, eu posso multiplicar por menos 1 dos dois lados. Eu tenho que 2y é igual a p. Eu tenho que y é igual a p dividido por 2, certo? Então, aqui a gente achou o y. Vamos deixar anotado aqui. O y precisa ser igual a p dividido por 2. Porém, a gente tem aqui a equaçãozinha e a gente pode achar o valor de x também. Então, o valor de x, aqui, x mais y é igual a p, mais y a gente já sabe que é p dividido por 2, x mais p dividido por 2 é igual a p, x por sua vez é igual a p menos p dividido por 2. E aqui a gente tem um p inteiro e tira a metade desse cara. Como ele estava inteiro e tirou a metade, sobra só a metade dele. Então, x é igual a p dividido por 2. Olha que interessante, então. A gente achou que, para a área do meu retângulo ser a maior possível com essas medidas, né, com 2p de corda, o meu x ele tem que ser exatamente do mesmo tamanho que o meu y. Então, usando uma corda, a área maior que a gente consegue obter é quando a gente constrói um quadrado, certo? Porque esse x vai ser igual ao y, então a gente vai ter um quadrado cujos lados vão medir p dividido por 2 cada um. E por que eu falei que isso aqui é muito importante para a gente? Não sei se você já percebeu, mas na sua casa você vai ter diversas embalagens. Dentro dessas embalagens, você vai perceber que algumas são bastante similares, possuem as mesmas dimensões. Isso por quê? Porque a indústria, ela faz essa conta, certo? Então, ela faz essa conta de achar o máximo utilizando a menor quantidade de material para construir uma caixinha. Por exemplo, a caixinha de leite, bom, as diversas caixinhas que possuem 1 litro de leite, a indústria vai lá e fala, eu quero gastar a menor quantidade de material construindo uma embalagem. O que eu preciso fazer? Quais precisam ser a minha dimensão? Por isso que as caixinhas de leite são tudo do mesmo padrãozinho. Algumas caixinhas podem variar, mas aí é em relação a uma melhor pegada na caixinha mesmo. A mesma coisa acontece com enlatados, certo? Então a gente tem enlatado de milho ou ervilha de diversas marcas possuem a mesma proporção nas embalagens. Por quê? Porque aquela proporção é a proporção que eles chegaram fazendo essa conta e descobrindo que aquele jeito é o melhor jeito para gastar a menor quantidade de material para construir ali o volume que eles precisavam. Aqui a gente pode perceber então o quanto é aplicável essa parte de cálculo. Bom, e o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, siga as nossas redes, siga também o canal no Telegram. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma dica, deixa nas caixas do comentário
e até o próximo vídeo.